E a gente pediu semana passada, né, doutora? E as pessoas resolveram mandar perguntas, vários telespectadores. E a gente está aqui hoje para responder essas perguntas. Bom dia! Bem-vinda ao nosso Piauí no Ar, nosso novo cenário, doutora Samanta. Bom dia, Sayuri. Exatamente. Parabéns, está tudo perfeito aqui. Uma boa semana, né? Inaugurando aqui, que traga muita sorte, boas vibrações. É a nossa primeira convidada aqui no nosso estúdio novo e a primeira convidada a ver de perto tudo que a TV Antena 10 está preparando. Obrigada aí pelos desejos de boa sorte. Aí, ó, gente, é o seguinte, você tem pergunta para mandar para a doutora? 3217-2933, perguntas relacionadas ao direito do consumidor. E a gente já separou aqui algumas, doutora. Chega muito, né? No seu WhatsApp, no seu Instagram. Bastante. Chega aqui pra gente também, viu? Maravilha, pois vamos aí responder o máximo possível para todos. Tá certo. Falar sobre queda de energia. Chegou aqui a pergunta da Ítalo Nunes. Qual o procedimento a ser adotado, doutora, quando houver queda ou descarga de energia que ocasionam danos? Queimou a geladeira, queimou a televisão, uma cerca elétrica. O que o consumidor deve fazer? É Ítala, não é isso? Isso. Ítala, meu bem, é o seguinte, a primeira coisa que deve ser feito é você fazer esse registro imediatamente na concessionária. Então, vá lá na Equatorial, no caso, na Equatorial Piauí, faça esse registro imediato, porque de maneira regulamentar, você tem até 90 dias para fazer esse registro. Passado esse prazo, dificilmente eles vão acatar o teu pedido de análise, de uma eventual necessidade de vistoria desses eletrodomésticos, tá? Então, fica atenta a isso. E uma dica também muito importante, Sayuri, é que não é recomendado fazer o conserto desses eletrodomésticos. Nossa! Tá? Porque se fizer o conserto, pode prejudicar a perícia feita pela Equatorial. Então, só faça o conserto se for algo realmente extremamente necessário, que você não pode adiar, mas comunique isso antes para a Equatorial para que ela autorize o procedimento, tá bom? Então, é bom ficar ligado nisso, fazer o registro imediato e leve o máximo de informações possíveis. O dia, o que ocorreu, quais as oscilações que teve. Quanto mais informação você munir a Equatorial, mais fácil vai ser de você conseguir a procedência, o ganho dessa reclamação e ter a indenização devida, né? Doutora, qual é o prazo mesmo? 40 dias? É 90 dias para fazer o registro dessa reclamação. Então não perca esse prazo, né? Muita gente até desiste às vezes. Não vou nem atrás porque não dá em nada. O direito do consumidor é sério. O direito do consumidor é sério e às vezes o prejuízo é enorme. Às vezes uma oscilação no decorrer do dia gera um prejuízo nos eletrodomésticos gerais. Vai geladeira, vai fogão, vai, né, ventilador, ar-condicionado e tudo que a pessoa tiver na residência. Então, o prejuízo é grande e você pode sim ter direito a essa restituição ou receber esses eletrodomésticos novos, tendo aí a procedência, confirmando que, de fato, o dano veio em decorrência da queda de energia ou dessa oscilação. Você tem pergunta? Manda agora para a doutora, a gente está esperando a sua pergunta. Já chegou aqui da Bruna. O que fazer, doutora, com o produto levado várias vezes para assistência técnica, que continua apresentando problemas? A assistência técnica tem que dar uma garantia, é isso? É o seguinte, Bruna, a assistência técnica é porque o Código de Defesa do Consumidor, ele dá um prazo para o fornecedor, ou seja, para as empresas, fazerem a regularização desse problema. Então, se o produto deu um defeito, a empresa tem 30 dias para regularizar. E esses 30 dias é o prazo, por exemplo, da assistência técnica, que vai olhar o seu produto e tem que te dar ali um retorno dentro desse prazo. É estipulado uma variação, uma possibilidade de acordar entre o consumidor e a empresa a diminuição ou aumento desse prazo. Legalmente é 30 dias, mas pode também legalmente ter um prazo mínimo de 7 dias e o prazo máximo de 180 dias. Agora, esses prazos diferenciados, eles só funcionam se tiver ali um termo autorizando, assinado pelo consumidor. Então, a assistência técnica não resolveu para você no prazo de 30 dias, ou nesse acordado, mínimo 7, máximo 180, você já pode fazer reclamação nos órgãos de proteção ao crédito ou nos órgãos de proteção
ao consumidor, como o PROCON, ou até mesmo judicializar diretamente. Tem uma pergunta aqui do Adão. Adão, ele falou o seguinte: doutora, sou aposentado, recebi um cartão do banco, mas nunca usei e tenho desconto demais no meu salário. O que eu posso fazer? Muito comum aposentado receber cartão que não foi pedido ali, né? Infelizmente, aposentados e pensionistas estão sendo vítimas realmente de muitas fraudes. Então, Adão, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar uma assistência jurídica para fazer a análise do seu extrato. Ele precisa analisar o que a gente chama de SCOM, que é o seu histórico de consignados junto ao INSS. E ele vai baixar o seu SCOM e vai baixar também o seu histórico de crédito para fazer essa análise técnica para você. O que isso significa? Significa que vai ser analisado lá se tem desconto indevido, se tem, por exemplo, associações ou sindicatos de classe que estejam fazendo cobranças para você sem sua autorização. São descontos que acontecem. E às vezes também o aposentado ou pensionista, não sei se é o seu caso, Adão, mas se for, é possível sim conseguir resolver. Se for o seu caso de ter tentado um empréstimo consignado e eles lhe encaminharam um cartão, significa que o banco fez uma outra operação de crédito que não era o que você desejava e não foi o que você solicitou. E esse cartão de crédito consignado, Sayuri, que é o que a gente chama popularmente de RCC, ele tem sido uma dor de cabeça gigante para aposentado e pensionista, porque a pessoa paga o valor mínimo da parcela e aí o valor que sobra vira um crédito recorrente, rotativo, que vai ter a incidência de diversos encargos, juros como multas, juros altíssimos, e é o que a gente chama de dívida infinita. Então é uma tese que de fato está sendo muito bem aceita no nosso judiciário, basta comprovarmos, fazermos essa análise técnica, que se for o seu caso, dá sim para você ter esses descontos indevidos cessados da sua aposentadoria e ainda ser restituído em dobro dos valores que você pagou de maneira indevida. Doutora, tem duas perguntas que eu acho que dá para a gente juntar para que a gente possa dar uma resposta para esses dois telespectadores. É o Jefferson Silva, do Taquari, e a Carla Santana, do bairro Redenção. O Jefferson pergunta o seguinte: em que situações o consumidor tem direito à devolução de um produto adquirido? E a Carla falou: o que fazer caso um produto comprado não corresponda às características prometidas pelo fornecedor? Pronto. Jefferson e Carla, né? Isso. Jefferson e Carla, vamos lá. Realmente está dentro aí do mesmo contexto. Para a questão de devolução, depende. Se você está querendo, Jefferson, devolver porque não gostou do produto ou por qualquer outro motivo, ou se arrependeu mesmo da compra, se você tiver feito essa compra sem ver o produto, você tem um prazo de desistência, que é o prazo de 7 dias. E esses 7 dias é contados a partir do momento que você recebe o produto, que ele está em suas mãos. Você verificou, não quer mais, pode desistir sem qualquer justificativa. E aí, acrescentando mais informações, que a gente entra na pergunta da Carla. Isso. Eu acredito que seja questão de devolução também. Isso. O que fazer caso o produto não corresponda às características prometidas? Não corresponda às características. Isso é o que a gente chama de vício no produto, Carla, ou seja, é um defeito. Você quis comprar algo com uma determinada especificação e ela veio totalmente diferente. Então, além do prazo de devolução que você tem de 7 dias, se a compra tiver sido feita sem o contato, né, sem ter acesso fisicamente ao produto, por exemplo, pela internet, por telefone, por meio dos ambulantes, né, ou aquelas pessoas que vão até a sua casa vender, todas essas situações se enquadram na possibilidade da devolução por meio do direito de arrependimento em 7 dias. Passado esse prazo de 7 dias, você também ainda pode devolver na situação em que o produto tem defeito, porque na verdade o prazo é de 90 dias se o produto não é durável e de 30 dias para produtos não duráveis. Não duráveis é como alimentos que você consome de imediato, né? Não tem um tempo de duração grande. Já produtos como eletrodoméstico, uma roupa ou quaisquer outro que tem uma durabilidade no tempo, o prazo para devolver em caso de defeito é de 90 dias. Tá bom? Tá certo. Olha, é importante você saber do seu direito,
Com certeza já aconteceu alguma coisa com você aí na sua casa. Eu comprei uma máquina de lavar, dei de presente, a pessoa demorou um pouquinho para abrir, foi abrir, estava quebrada, e aí voltei à loja, um trabalhão daqueles, e eles não queriam trocar, isso que era o prazo de 7 dias, mas não, com defeito 90 dias. Exato. Então, olha, obrigada, doutora. A gente encerra agora o nosso Direito no Ar, mas segunda tem mais. Maravilha. Boa semana para todos nós. Boa semana para todos nós, vocês de casa. Tiver dúvidas, manda para cá. Ou tiver também sugestões de tema, a gente traz no nosso quadro Direito no Ar.